E hoje o papo é sobre vergonha. Você tem vergonha? Ou você é sem vergonha mesmo? Ou coisa que é dolorosa, que é sentir vergonha? Se você tem vergonha, como que você lida com isso? Nós vamos abordar aqui hoje a suposta origem da vergonha, bem como suas consequências e a solução para esse problema. Gostou? Então já se inscreva nesse canal. Tem um botãozinho aí embaixo que está escrito inscreva-se. Ele é tão simpático. Clica nele e faça parte desse cantinho virtual. Aqui eu falo sobre autocuidado, sobre educação de filhos baseado na disciplina positiva. E acione também o sininho para o YouTube te avisar para quando eu postar um vídeo novo por aqui. Toda semana tem vídeo novo. Nós somos psicológica, emocional, cognitiva e espiritualmente planejados, projetados para se relacionar. Então a gente precisa de aceitação, a gente precisa de amor. E a vergonha nada mais é do que o medo de ser rejeitado, o medo da rejeição, o medo de não ser aceito pelas pessoas. Então, durante toda a nossa jornada de vida, a gente cria uma espécie de camada, uma camada de defesa contra os choques causados pela rejeição, pelo abandono. E esses choques, eles se dão principalmente na nossa infância. Alguma situação, alguma pessoa fez com que você sentisse rejeitado, abandonado, que você não se sentiu aceito. Então você, como criança, criou uma barreira para se defender desse choque, né? A sua mente criou um significado daquilo e criou essa camada para que você não passe por isso de novo. E por que na infância, né? Na infância é o momento em que a gente está na construção da nossa psique, na construção da nossa autoestima, da nossa concepção de nós mesmos. É importante ressaltar que não é só as pessoas que superaram o trauma é que vai sentir vergonha. Todo mundo vai sentir vergonha em algum momento da vida, mas tem aquelas pessoas que passam por uma vergonha, mas no outro dia sacode a poeira e dá a volta por cima e tá tudo bem, continua seguindo a sua vida. Agora tem aquelas pessoas que às vezes sofreram um trauma tão intenso na sua infância ou então na sua adolescência, que elas criam um muro de proteção e aquelas vozinhas na cabeça: olha, se você ultrapassar esse muro, você vai sofrer rejeição, você vai ser criticada, você vai ser julgada, você vai ser abandonada. Então, o que essas pessoas fazem? Trava, deixa de fazer o que precisa ser feito. Tem uma frase que diz assim: a vergonha, ela sempre começa entre duas pessoas, mas depois que eu fiquei mais velho, eu comecei a passar vergonha completamente sozinho. Isso quer dizer o quê? No começo você sente vergonha quando tem uma outra pessoa, né? É o medo da rejeição. Quando você é rejeitado, você está passando ali por uma vergonha. Mas depois, quando você cria essas camadas, aquelas vozes, a batalha é só entre você e você mesmo. Você mesmo se torna o maior crítico de você. E como eu falei no começo desse vídeo, gente, vergonha é uma dor real. Estudos dizem que uma experiência intensa de rejeição e sofrimento físico dói do mesmo modo. Então, quando eu falo que vergonha é dolorosa, eu não estou exagerando. Então, por causa dessas camadas, por causa desse desconforto que é passar vergonha, o que acontece? A gente deixa de inovar, deixa de realizar sonhos, de lançar a novos projetos, a novos desafios. A gente deixa de se relacionar, dependendo da intensidade desse medo, da vergonha, você não consegue se relacionar, você até se relaciona, mas tem aquele medo da rejeição, aquele medo do abandono e não deixa o relacionamento chegar numa certa intimidade. Então a vergonha, ela não deixa a gente lançar novos projetos, sair da nossa zona de conforto. E quando você tenta, você se arrisca, expõe a sua ideia, expõe seu produto, expõe a sua arte e por tretas da vida, por coisas naturais, você acaba errando, é muito provável que você não vai tentar de novo.
Para que você possa começar no seu processo de cura, é muito importante a aceitação. Aceitar as situações que você viveu, aceitar a sua história de vida, a sua jornada. E é importante que você entenda que a escala de valores da sua criança, quando eu falo da sua criança, é a criança que um dia você foi, certo? Eu sei que a sua infância passou, mas ela continua aí dentro do seu inconsciente, principalmente as camadas que essa criança construiu para te proteger, entende? Então sua criança ainda está ali no inconsciente. E a escala de valores dela é bem diferente da escala de valores de agora na sua vida adulta. Então, o primeiro passo é aceitar também a gravidade que a sua criança ferida dá para as coisas. O que nos leva já para a segunda dica. Para você poder aceitar, você precisa identificar essas situações, identificar a sua experiência de rejeição, de abandono, enfim, a experiência da vergonha. E a espiritualidade, ela pode te ajudar muito nesse processo. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, ou muito menos de espírito. Espiritualidade tem a ver com a realidade, de remover as camadas que você criou. Então, cada situação que você identifica e que você aceita é uma camada que tira. Porque quando você realiza esse processo de aceitação, a vergonha se transforma. Essa terceira dica, ela também está bem linkada na segunda. Nesse processo que você está de identificar as situações de aceitação, é importante também você fazer a autoobservação, entender quais são os mecanismos da vergonha. O que você sente? Qual é o gatilho para você sentir a vergonha? O que precisa acontecer para você passar a vergonha? E se perguntar, o que eu tenho que eu considero tão feio que eu preciso esconder? E também identificar e observar as vozes. O que as vozes estão dizendo? Você não vai conseguir, cuidado, vendo, você vai ser rejeitada, você vai ser abandonada, porque essas vozes não são reais, são vozes que você criou para se proteger. Nesse processo de aceitação, de entender o gatilho, nesse processo de autoobservação, você vai conseguir fazer com que essas vozes falam cada vez mais baixinho. E a voz da sua essência, quando você consegue conectar, ela vai falar mais alto. É isso que você quer? Então vá lá, faz. Seja corajoso. Chegamos à quarta e última dica. Agora que você se conectou com você identificou aquelas situações, você aceitou, houve uma conexão. Então agora você está pronto para falar sobre a vergonha. Não quer dizer que você, depois desse processo todo que você vivenciou, é que você não vai mais passar vergonha, sentir vergonha. Não é isso. Você vai sentir, mas agora você vai saber lidar. Então, quando acontecer essa situação de vergonha, você precisa falar sobre ela. Você precisa colocar pra fora. Quanto mais a gente se cala, mais a vergonha cria força. Então, contar para alguém, e esse alguém, de preferência, precisa ser uma pessoa que você ama, que você confia. Quando você conta a situação para alguém, você está levando a vergonha para a luz da consciência. Você está colocando luz para a vergonha e ela não gosta, ela vai se dissipar. Então, esse processo de você contar para a pessoa que você confiou em saber da situação de vergonha que você viveu e ela recebe essas informações com um sentimento de solidariedade, de compaixão, esse processo se chama empatia. E a empatia é o verdadeiro antídoto da vergonha. Nesse momento em que a pessoa se conectou com o sentimento, com o seu sentimento, você não vai mais sentir a vergonha. Aquele sentimento, aquele sofrimento que você passou, né, no momento que você estava sentindo aquela vergonha, ela não vai estar mais. Isso se chama também resiliência. É você sair daquele estado destrutivo, aquele sofrimento da vergonha, para um estado de empatia, de conexão com alguém que se propôs a ouvir a sua situação. Quando você se sentir curado dessa estagnação que a vergonha promove, você vai querer usar, você vai querer ir pra cima, você vai querer entrar na arena da vida, fazer acontecer, e você vai errar. E não estou jogando praga, não. É uma questão natural da vida. A gente erra, é natural. Nós não somos perfeitos e nós vamos nos decepcionar várias vezes.
Se quisermos avançar e para o próximo nível, em meio às decepções, às frustrações, às tristezas, que faz parte de uma vida bem vivida, não podemos achar que os revés da vida, que somos indignos de amor, de aceitação, de alegria. E quando você estiver lá fazendo o que precisa ser feito, a vergonha ela vai estar lá, escondidinha, te observando, esperando que você caia. E se isso acontecer, ela vai soltar aquela gargalhada e dizer: eu sabia, eu te falei, eu te avisei, isso é um erro, eu sabia que você não era bom o bastante. Lembra das vozinhas? Saber lidar com a vergonha é saber dizer para você mesmo: isso dói, é decepcionante e talvez devastador, mas o sucesso, o reconhecimento externo e a aprovação dos outros não são valores que me controlam. O meu valor é a coragem e eu fui corajoso e não me envergonho disso. Espero ter contribuído para a sua cura, para você se libertar desse sentimento que estagna, na verdade, se libertar da estagnação, porque a vergonha ela está aí, a gente vai sentir vergonha durante a nossa trajetória. O importante é que você saiba lidar com ela. Deixa aqui nos comentários como você lida com a vergonha, o que te mais envergonha. E se você se envergonha, me conte que eu quero saber. Eu quero muito saber como que você faz para ficar sem vergonha. Se você gostou do vídeo, não deixa de avaliar, deixa aqui seu amor, coloca aí o seu joinha. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo chegue para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que precisa emanar a luz dela e ela simplesmente não consegue. Faça isso por ela. Compartilhe esse vídeo com ela. Se você for com a minha cara, beleza? Não se deixa de se inscrever no canal. Beijo. Até mais. Tchau.